Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende da hora que você vai estar assistindo, que vai estar conosco, né? Como é bom estar com vocês aqui depois de um longo inverno. Faz tempo, hein? Não faz tempo, não faz tempo. Nós estamos sempre juntos. Graças a Deus. Mas, infelizmente, com os nossos irmãos aqui na nossa live, eu estou afastado, peguei um gancho de 2 encontros aí, né? Pelo amor de Deus. Boa noite, Renato. Boa noite. Bom dia, boa tarde, sei lá. Bom dia, boa tarde. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A graça e a paz de Jesus. Hoje nós estamos aqui com o retorno. Fernando, o retorno. Olha só. Vossa Excelência presente aqui no nosso meio. É um grande prazer, viu? Falei que eu ia. Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe, irmã. O pessoal já sabe o que está acontecendo. Meu irmão, aqui. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, mas, Deus abençoe sua família. Eu preciso falar uma coisa aqui, Azulejo. Escuta essa. Azulejo. O negócio tá mudado aqui, eu não sei pra onde que eu olho agora. Não, aqui é só aqui, ó. Agora só olha pra você. Só aqui, não posso olhar mais pra cá, não, senão... Pra cá, quase nada, ó. Agora pode. Aê, agora tô olhando pode. agora. Aê. O Abner atualizou. Atualizou, né? Atualizou. Trocou o plugin aí, as atualizações e tal. Pior é que o Abner, ele ficou esse tempo todo aí sem estar com a gente, chegou hoje dizendo por que é que você não falou dessa parte do texto. Como que é? Você viu, já chegou cobrando. Eu acho importante essa parte, viu? Eu acho muito importante. Não, irmãos, vamos contextualizar. Não. É porque eles fizeram aqui a exposição dos textos. Aí eu perguntei, vocês falaram sobre isso, sobre aquilo e tal. Aí aconteceu que eu fui repreendido e disseram assim, olha, você não estava, então você não tem direito de falar absolutamente nada. Foi dito assim. Se não está presente, não está em voz. O Wagner, que não está aqui hoje entre nós, porque esnobou a minha presença, falou assim, eu não vou participar porque você estará nessa live aí. Já que você não veio, agora é minha vez. Tá bicudinho. É bem ele mesmo. Brincadeira. Mas é isso aí, Renato. Que bom estar com vocês, né? É muito bom mesmo. Que bom estar com você em casa, que bom estar com você aonde quer que esteja, participando, partilhando da palavra de Deus. Isso é muito, muito bom. E eu me sinto muito privilegiado de poder fazer isso, né? De poder ler com vocês a Bíblia Sagrada e me alimentar com vocês desse texto tão maravilhoso, né? Mas eu quero agradecer a Deus, né, e orar nesse momento, pedir a Deus que nos sustente, nos ajude e fale conosco por meio da sua boa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse encontro, por esse momento de partilha, que nós possamos, Senhor, juntos aprender e se desenvolver por meio da sua palavra, que a sua palavra, ó Deus, encontre lugar no nosso coração, que caia, Senhor, no bom terreno, como já foi dito aqui e falado aqui pelos meus irmãos, e ela possa produzir frutos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que tenhamos, ó Deus, condições e venhamos, ó Deus, desejar dar ouvidos para a sua palavra, Senhor. Ouvir a sua palavra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse dia, por esse encontro. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, meu amigo? Amém. E aí, o que vocês falaram? Como foi? Qual foi a experiência? Semana passada foi bom. Foi bom. Lemos bastante versículos, mas foi muito bom. 20 versículos da última live, isso é quase que uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Com o Wagner aqui já teria lido até o... Já estaria no 14. No capítulo 14. Certeza. Meu Deus do céu. Na semana passada a gente falou sobre a parábola do semeador, né? Sim. Eu acho que é uma das mais conhecidas. Sim. Que a gente já ouviu pregações das mais variadas possíveis, né? E o que é bem legal é que a gente leu ela nessa sequência, porque Jesus vem explicando, né? Ou falamos da possibilidade de ser até um adendo do escritor, a explicação do texto, numa questão de ser posterior, para dizer assim, por que as pessoas permanecem ou não no Evangelho, por que as pessoas vêm às vezes com tanta vontade e depois vão embora tão rápido.
E aí a gente fez algumas aplicações, mas o que a gente meditou do verso 1 ao verso 20 no último encontro foi a respeito da parábola desse semeador que semeia a mensagem em tudo que é tipo de solo, né? Os solos, os pedregais, os espinhos, o caminho em que as árvores vêm e levam embora, e a boa terra. Então a gente fez a aplicação a partir do texto, e o que a gente também segue essa sequência é dizendo que essa mensagem ela começa com pequenos detalhes sendo evidenciadas numa lógica em que expande o reino de Deus, né? Então você não tem um terreno específico, uma questão específica que qualquer lavrador faria, né? Prepararia o terreno, escolheria onde plantar as sementes. No caso, Jesus, nessa questão, ele não escolhe aonde jogar, ele joga para todos os lugares e com uma ideia de universalização do reino de Deus que alcança as pessoas para além do judaísmo, né? Para além de Israel. E aí depois nós aplicamos, a partir do texto, dos problemas da vida, do sofrimento, das perseguições, das ilusões das riquezas, que tem a tendência de afastar as pessoas de permanecer no reino de Deus. E aí a gente fez algumas aplicações, aí quem quer ver as nossas aplicações, voltem aí um episódio, e terminamos na boa semente. Opa. Que é aquela pessoa que produz frutos, né? Que produz ali a partir do reino de Deus, da semente que recebe, ela passa a ter atitudes de pessoas que fazem parte do reino de Deus. Então, basicamente, foi isso. Muito legal. Então, hoje nós vamos seguir a partir do verso 21, então, né? Exatamente. A partir do versículo 21, que ainda é uma sessão de parábolas, né? Continua, né? Que continua até o versículo 33, né, falando sobre parábolas. Porém, ele aqui é dividido em alguns episódios, né? Ainda tratando sobre a importância da didática que é esse tipo de texto, né? Que é um texto que tem muito a ensinar, principalmente quando pensado, né, numa ótica que quanto mais didático se torna o texto, mais aplicável se torna a vida, né? Então as parábolas têm esse objetivo, né? Quanto mais didático se torna na boca de Jesus essas palavras, mais aplicável se torna a vida, né? Mas vamos começar lendo, né? Pode ser? Você quer ler? Eu leio? Não, você lê. Eu vou ler. Hoje é o retorno. Eu sou o escriba, ler. então, Fica hoje? Fica à vontade. Então vamos lá. Jesus também lhe disse, né? Não, né? Jesus também lhe disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E aí, irmão Renato, o que você tem a nos dizer a respeito dessa palavra? Eu gostaria muito de ouvir a sua sapiência, a sua explicação teológica, hermenêutica para as nossas vidas a respeito desse texto bíblico, amado irmão Renato. Tem que falar igual o Wagner falou semana passada. Agora é só orar e agradecer, porque o texto está se explicando. É o nosso amigo Wagner mesmo. É um groselho. Mas eu acho bem legal essa continuação dessa parábola, porque você tem uma... Parece que ele continua tratando a mesma questão do que é feito com aquilo que se recebe. De alguma forma, ele está fazendo... Jesus começa fazendo uma pergunta e ele faz essa menção da lamparina. E parece que é a mesma coisa. Você...
tem uma lamparina, que era uma vasilhazinha de barro pequena, com uma velinha que era colocado ali um fiozinho de pano, de alguma coisa assim, dentro de um negócio de azeite, e ligava e ficava aceso com aquela pequena lamparina. E aí Jesus faz essa mesma coisa. O que você faz com isso? Eu li naquele livro de chave grega do Novo Testamento, que eu esqueci o nome do escritor, que eu tenho que marcar aqui, porque eu sempre uso ele. Ele fala que essa ideia que Jesus traz, ela tem uma ideia, um imaginário desse tempo. E o imaginário está posto naquela festa da dedicação dos macabeus. E naquela ocasião, os judeus lutavam contra os seleucidas, que queriam invadir Jerusalém, e de fato invadiram. E o Antíoco Epifânio, ele profana o templo. Suja tudo com sangue de porco e profana. Nessa ocasião, os judeus procuram lutar para vencer esse camarada. E eles conseguem, por um determinado período de tempo, não me lembro se era 46 a.C., alguma coisa assim, eles vencem o Antíoco Epifânio. Quando eles vencem, agora a gente precisa resolver o problema do templo. O templo foi profanado. Então a gente precisa reconsagrar o templo, ou seja, tirar essa profanação. E aí tem a festa do jubileu, tem todas essas festas, mas o que ele diz que tem uma festa das lâmpadas, que é a bendita da Hanukkah, que tem essa imagem por trás, porque o que acontece? Essa festa era a ideia de que as pessoas levavam essas lamparinas para dentro de casa e acendiam como memória da dedicação do templo, que agora, em tempos... A imagem era essa, que em tempos de escuridão e profanação do templo do Senhor, surge uma luz de esperança. Então, a ideia dessa lamparina é mais ou menos esse imaginário de uma ocasião em que se aparece uma luz nesse momento de escuridão e que precisa iluminar para trazer esperança. Então, o que Jesus está dizendo é, por acaso, alguém acende uma lamparina e põe ela debaixo da cama? Ou esconde ela num alqueire, né, que era um pote de cereal. Então, o que a gente faz? Se alguém fizer isso, ele está dizendo, está descumprindo o propósito da lamparina. Então, a luz é para iluminar. Se você acende a luz e esconde, para que você acendeu? Sim. Então, a pergunta de Jesus já é uma pergunta retórica, que já sabe a resposta do que ele está dizendo, mas é para colocar de uma forma por exemplo, você dizer assim, aquele que recebe o reino de Deus, ele deveria escondê-lo ou ele deveria propagá-lo? Então, é a mesma ideia da semente. Ou você recebeu, a semente brilha, ou a semente cresce, quer dizer, a semente desenvolve, ou você abafa a semente com os problemas e essa semente não cresce. Então, a ideia é quase a mesma da parábola anterior. Então, ele está dizendo, você precisa fazer o quê com o reino de Deus? Porque a tentativa era, de fato, apagar a luz do reino de Deus. A tentativa dos fariseus, a tentativa dos religiosos, era fazer com que aquela imagem, aquela luz ficasse escondida embaixo da candeia mesmo, do alqueire, da mesa. Era para apagar ela. E talvez alguns também tivessem uma pretensão só de usar a luz para se aliviar do problema. Você me cura e eu vou lá na sinagoga agradecer. Não tem uma ideia de... Alguns não têm essa ideia de rompimento. Mesmo que as mensagens de Jesus têm. Mas, às vezes, o cara vai no curandeiro e volta para a religião dele e segue a vida para frente. Então, o que Jesus está dizendo é, se você recebe a luz, esse brilho, o que se faz com ela? O mais óbvio e o mais objetivo é que se ilumine, né? É que você acenda ela e você permaneça com ela, cumprindo o propósito, que o propósito da lâmpada é iluminar. Então, se você descumpre esse propósito, porque na imagem dessa festa das luzes, a proposta era fazer com que essa luz brilhasse e ela queimasse até o final como uma gratidão a Deus.
Então, acendia-se as luzes e deixavam essas luzes acesas em casa, nos templos, como memória da libertação que Deus tinha feito, dos atos dos macabeus que lutaram contra os seleucidas e venceram, liderado por Judas Macabeus. E essa proposta é que você tenha a imagem, a lamparina acesa e que ela aponte para alguém. Então, o ato salvífico ou libertador daquela lâmpada estava em Deus. E é tão interessante que quando você fala e nos contextualiza da forma que você contextualizou, Renato, brilhantemente, se a luz, então, tem essa finalidade, né, de atingir um objetivo, de romper com a escuridão, né, e nesse caso, ela tem, então, além de ter um propósito objetivo, que é de iluminar, sim, ela tem um propósito simbólico, que é de esperançar. Exatamente. E esse propósito simbólico, carregado de religião, carregado de ritual, carregado de memória, como você mesmo disse, ele é um discurso no texto que justamente indica uma experiência diferente, porque a religião ou essa memória que se tinha a respeito do judaísmo, das crenças, tinha conduzido a história de fé do povo hebreu para um lugar escuro, para um lugar de trevas. Então, essa luz que ilumina, obviamente, nós estamos falando aqui de Jesus. Jesus é esse candeeiro, né, que ilumina, o abajur, né, que faz com que aqueles que estão em trevas, ou o ambiente que está em trevas, a casa que está em trevas, ela receba essa porção de esperança e a finalidade, o uso dessa luz, então, é para esclarecer uma memória que tinha se apagado diante do real sentido do reino de Deus. Sim. Do real sentido do reino de Deus. E quando você começa a falar sobre isso, Renato, que Jesus aqui está, obviamente, fazendo apontando para algo que não fazia sentido. Colocar o candeeiro embaixo da cama não fazia sentido. Colocar o candeeiro dentro de um jarro não fazia sentido. O que ele está indicando não faz sentido. Mas o que os religiosos, o que a maneira de se expressar, de crer, trouxe como consequência, era o que acontecia. A luz do reino de Deus havia sido colocada debaixo da cama. Havia escuridão, não havia iluminação. Então, um fator novo, um ensino novo, se não trouxesse libertação de mente, era o mesmo que colocar debaixo da cama. Então, é uma ideia muito simples, mas com muita profundidade, porque fala de como nós conversávamos, você falava agora há pouco, né, de um rompimento que indica uma completa e plena libertação. E aí, quando você pensava nisso, e falava do reino de Deus, Renato, eu já penso no que a gente vive no século XXI. Porque a gente está vivendo uma experiência que alguns começam a discutir sobre uma nova teologia da prosperidade que surge com uma roupagem diferente no século XXI. Aonde eu quero chegar com isso? Alguns começam a discutir, quando a teologia da prosperidade surge nos anos 90, né, na década de 90, 90, né? 2000, por aí. Ela vem trazendo a soma da teologia da libertação, né, ou dos sinais, com a onda do pentecostalismo, né, que falava muito de libertação, de cura, de dons, de milagres. Ela entra
apresentando uma nova roupagem, levando o homem, o ser humano, a olhar para dentro de si e querer experimentar uma prosperidade incondicional nessa vida. Então, as pessoas que vinham para o Evangelho, ou que se aproximavam do reino de Deus, se aproximavam por causa das suas necessidades de cura ou de libertação. Aí elas passaram a se aproximar de Deus por conta das suas necessidades de prosperidade ou de vencer na vida, e de adquirir o escondido, o oculto, e ser próspera, com palavras de determinismo e daí por diante. Hoje a gente está vivendo um evangelho em que me parece que está sendo pregado um tipo de experiência que passa pela ideia do coach. Ou não é isso? E essa ideia do coach é uma ideia em que o ser humano é o centro de todas as coisas. É um evangelho que te desloca de um ponto para o outro ponto, e uma experiência de fé que faz você ser uma pessoa que acredite em si mesma. São passos para levar uma boa vida. São passos para se ter a paz. São passos para se achar e se descobrir. Não é isso? A melhor versão de si. A melhor versão de si, por exemplo. Então a gente vê, nós estamos vendo um movimento surgindo com muita força, em que o homem centraliza a sua esperança em si mesmo, porque Deus acredita no seu potencial. E aí essa mensagem de iluminação, ou essa memória que resgata os valores do reino de Deus, como uma luz que transforma a sua forma de crer para uma forma que te leve a essa profunda transformação, eu acho que essa luz precisa, de fato, de alguma forma, voltar a brilhar no coração do ser humano e no evangelho, ou nas igrejas, ou na forma de se pregar do século XXI, porque a gente está caminhando para colocar a luz debaixo da cama e a luz debaixo de um cesto, ao invés de colocar nos lugares mais altos, que revela a nossa condição, quem de fato nós somos, e faz com que a gente tire os nossos olhos de nós mesmos e passemos a olhar para a cruz. Então, eu pensava nisso quando você falava, porque a gente precisa ser iluminado a tal ponto de vivermos essa transformação profunda. Porque o contrário é um evangelho egoísta, é uma luz que faz a gente enxergar não o reino de Deus, mas faz a gente enxergar o nosso reino a partir dos nossos anseios e desejos, a partir das nossas projeções religiosas. Eu acho que a religião, ela faz esse caminho de apagar o brilho mesmo. Por quê? Porque aí você pega, e eu acho que esse link que você faz com coach, coisas desse tipo, é sempre ligado com a meritocracia. Então você tem a religião que diz assim para você, olha, se você tiver essa postura, falar desse jeito, participar do culto, participar disso, participar daquilo, você é cristão. Aí vem o outro e por isso você tem o mérito da salvação. Aí amanhã o cara vai dizer, hoje, né? Se você sair desse ponto, vir para esse, se você apresentar a melhor versão de você, se você tem direito à salvação. Então, essa ideia, ela é um grande problema. Porque a iluminação demonstrada a partir da palavra de Deus é uma lógica de brilhar, não a luz por si só. A ideia é o impacto que a luz causa. Sim. Então, quando você está debaixo da luz como nós estamos, você não está olhando para a luz. A proposta não é ficar olhando para ela. Não. A proposta é onde ela está mostrando o caminho. Então, o que é que a imagem da festa que se traz à memória ela está apontando para aquele que clareou a escuridão da vida daquelas pessoas. E aqui você tem as pessoas vivendo sem esperança, e ele está dizendo, o reino de Deus chegou para clarear e tirar vocês que estão sem esperança. Então não é dizer assim, olha, o que vocês vão fazer para isso?
para adquirir o reino de Deus. Não é que isso. Vocês não têm. Exatamente. Vocês não têm isso. Então, alguém acendeu a lâmpada. Sensacional. Então, quem acende essa lâmpada que vai iluminar as nossas vidas de esperança. Então, não é você pegar esse mérito, como você está dizendo, não é você esconder na religiosidade, não é você criar métodos para acender nada. A lâmpada está acesa por si só. E a gente, como cristãos, somos esses que vamos iluminando, mas não com luz própria. E é interessante que essa ideia de iluminação com luz própria, ela é uma ideia muito presente. E aqui, veja, eu não estou fazendo uma crítica destrutiva ao método, à teologia liberal, ou o liberalismo teológico, porque tem muita ignorância a respeito disso, de como se interpretar o liberalismo teológico. Sim, né? Falta muito para muitos teólogos que levantam a voz dizendo o liberalismo teológico é uma porcaria, como se o fundamentalismo teológico fosse uma grande bênção, né? Nasceu lá no coração de Jesus. Nasceu no coração de Jesus. Mas o fato é que o liberalismo teológico ele centrava o homem em si mesmo em alguns momentos da história. Após a Primeira Guerra Mundial, quando estoura todas as coisas, né? A teologia liberal disse, não, agora o ser humano vai entender o que é a vida, porque ele vai olhar para dentro de si mesmo e vai corrigir os seus caminhos. Só que aí ele não corrige os seus caminhos, ele cria uma segunda guerra. E aí ela entra em descrença em relação ao ser humano. O fato é que todas as vezes que a gente olha para nós e a gente se fecha em nós mesmos, nós precisamos dessa iluminação porque a gente se perdeu. E é isso que acontece com o farisaísmo. Sim. Ele se fecha nele mesmo. Todas as vezes que eu me fecho, que eu reduzo a minha crença a mim, ao que eu acredito, e tudo que eu acredito acabou, ninguém é absoluto. Todo absolutismo, né? toda crença absoluta, todo caminho em que só eu detenho a verdade, ele é perigosíssimo. E eu acho que é esse caminho que escurece a vida. Né? Esse é o ponto, Renato. Esse é o caminho que faz a gente fechar a coisa em si mesmo. Porque se você analisar, você vai perceber que as pessoas desse tempo, em Jesus ou posterior, em relação ao Evangelho, pode estar passando por diversos problemas e dificuldades, das mais variadas possíveis. Uhum. E a gente está lendo a partir de uma lógica em que, principalmente, a fé está sendo mal direcionada. Porque se a gente está tendo que recobrar a memória de uma festa de alguns séculos para trás, de forma adequada, para que as pessoas apliquem no seu contexto e que ela seja a imagem do reino de Deus ou espelhada para dizer assim, olha, essa é a ideia que eu quero trazer para vocês. Se precisa fazer isso é porque a coisa estava debaixo da cama. Bem debaixo da cama mesmo. Então, essa luz que Jesus vem brilhar, lógico que ele é o esplendor da glória de Deus, a revelação última, né, no sentido de que ele é a expressão máxima de todas as coisas. Uma vez que essas pessoas, né, esses homens e mulheres, eles se perdem, Deus vem, envia seu filho para resgatar esses que estão em trevas. Do mesmo jeito que enviava os profetas. Né? Do mesmo jeito que enviava os profetas. Então, eu posso entender que no século XXI eu posso perder a minha memória e colocar toda a revelação do Cristo debaixo dessa cama e construir um farisaísmo moderno, contemporâneo, ao modelo da humanidade do século XXI e dizendo, olha, Jesus não brilha mais aqui. Porque aonde existe brilho de Jesus, aonde existe a lâmpada de Jesus, é uma lâmpada que desconstrói todas as máximas humanas e aponta para a cruz. Porque eu acho que eles não dizem assim, de fato, descarado. O pior é que eles dizem, Jesus brilha aqui. Mas na verdade ele está escondido embaixo da cama.
Não. Eu acho que a maior sutileza que eles criaram, que eles vêm criando, entre essas teologias mais variadas que você citou, que eles vêm criando é exatamente isso. Ele está dizendo, não, a luz é essa, mas não é. Não tem nada novo, Renato. Não. E gozado, gente, escutem isso, não acreditem em nós. Não acreditem em nós. Duvide. Parênteses. E esse é o ponto. As pessoas são tão cegas por suas lideranças porque elas continuam em busca de um bom pastor. As pessoas, elas são tão cegas às suas lideranças que elas se submetem, se sujeitam a homens como se sujeitassem a Deus, entendendo que estes possuem a última palavra e a palavra de Deus para direcionar os seus caminhos. Sabe, acreditem, não acreditem em nós, mas eu suspeito que Jesus, ele não veio revelar nada que já não tivesse sido dito. Só veio recobrar a memória. Ele não veio dizer nada que já não tinha sido dito. E que os homens esqueceram. Que as pessoas esqueceram. Que a humanidade esqueceu. Israel... Aí é uma discussão enorme, mas eu vou falar isso, né? Israel levantou para si uma bandeira que Deus não deu para ela. De ser a única nação abençoada da terra. Era para ser a luz das nações, né? Era para ser a luz das nações, não a única nação abençoada da terra. Então veja que a igreja não é o único povo abençoado da terra. A igreja é o sinal de Deus na terra, é a consciência moral da humanidade, do reino de Deus. Então, se nós como igreja não apontarmos para esse caminho de iluminação, por isso que eu estou dizendo, nós falamos aqui, duvide de lideranças, duvide de mensagens, duvide de pregadores, duvide de nós. Se a nossa mensagem não está nos lugares, apontando para essa luz que ilumina nos lugares altos da casa, se a gente está rogando para nós mesmos toda a sabedoria, em que nós temos a revelação, nós temos a chave da vitória, caímos de lá já. Nós temos a chave, o segredo do sucesso, pega a visão aí, Vaso, se nós temos isso, gente, está tudo errado. Sejam que nem os bereanos lá aqui do Novo Testamento, que tudo que eles ouviam, eles examinavam as Escrituras. Eu acho, Fernando, que a maior questão... eu li uma frase essa semana, e o cara dizia assim, a gente não lê o mundo do jeito que ele é. A gente lê o mundo do jeito que nós somos. Sensacional. Então, a realidade é que a gente vai enxergar, a partir da lâmpada, o que a gente quiser ver. Sim. E a gente pode transformar a igreja em alguma coisa que a gente finge não ver. E aí a gente cria essas religiosidades e faz com que essas religiosidades... as pessoas estão vendo que não é exatamente o que é o reino de Deus, o que a palavra de Deus é. Uma dessas quinta-feiras, eu acho que foi a última, eu falei que as pessoas, elas desprezam a nossa capacidade racional quando eles estão dizendo uma coisa que não está no texto. Uhum. Eles desprezam, e isso que você diz assim, duvide de nós estamos exaltando a sua inteligência e dizendo para você, você tem total liberdade de analisar o que nós estamos falando e analisar o texto que nós estamos falando. Para que a pessoa analise que a gente não está fazendo dela como fizeram com Beelzebu, dizendo, vocês estão seguindo um monte de esterco e vocês são um monte de mosca. Não sabe o que estão seguindo. Então, a lógica não é essa. A lógica que nós estamos dizendo é o contrário. Vocês estão enxergando a luz, porque a luz vem das Escrituras, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Então, você percebe, a partir da sua capacidade de percepção e da sua inteligência. A gente não está manipulando, né? Sim.
E, no entanto, que o texto vai colocar para nós, né? Por acaso, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. É a função da lâmpada, né? Sim. É a função da lâmpada. Se alguém tem ouvidos para ouvir, então, ouça. Só que aqui, esse texto ele é usado de forma equivocada. Esse texto ele é usado para amedrontar as pessoas. Esse texto é usado para dizer, ei, você que está pecando escondido aí, não é? A luz vai vir e vai jogar o seu pecado num telão. Aí, ó, tá vendo aí? E vai todo mundo ver o que o azulejo fez. É isso que os caras usam. É isso que os caras usam para amedrontar. E o texto não está dizendo isso. Não. O texto está dizendo que vai haver um momento em que o reino de Deus vai ser revelado. Querendo você ou não. Querendo você esconder ou não. Na verdade, isso daqui é até um aviso para os religiosos. Vocês estão tentando de todo jeito abafar e parar e deter o reino de Deus, mas ele vai avançar. É o que a Bíblia diz em outras partes, né? O inferno não prevalece, o reino de Deus avança. E é então interessante que você cita a expressão, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? É legal que nesse texto a ideia de inferno tem a ver com a morte de fato, que é o Sheol ali, né? Só que é a sepultura, aqueles que descem. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Porque ela está firmada, né? Na rocha. E tem uma ideia do tipo, olha, a morte não conseguirá silenciar a história daquele que está vivo e que continuará vivo na memória e na história. É o lance da memória. Sim. Então, as portas não prevalecerão, ou a morte, né, não vai vencer. É esse lance de que, olha, a história não vai ser... não vai apagar o ato feito de Jesus na cruz do Calvário. E aqui é a mesma coisa, ele está dizendo, olha, a escuridão não vai deter a lâmpada. Exato. Ela vai iluminar. Essa ideia do reino de Deus, ela é brilhante aqui, eu acredito. Porque brilhante. É brilhante. Não foi trocadilho, foi sem querer. Essa foi sem querer. A ideia é tão maravilhosa porque ele está dizendo assim, olha, não tem nada que está escondido que não vai ser revelado. E ele está mostrando como é que o reino de Deus vai ir se construindo. De um jeito em que as pessoas inicialmente estão tentando mesmo matar Jesus lá na sinagoga, difamar Jesus, chamando ele de Beelzebu, dizendo todas as coisas ruins acerca de Jesus, mas ele está dizendo aqui, não. Vocês vão entender, a luz que vai iluminar a escuridão é demonstrar a má intenção das pessoas em apagar a luz, em limitar a graça de Deus para que o evangelho não alcance as pessoas. Sim. Então, essa é a escuridão que está tentando cercar o reino de Deus e apagar essa iluminação. E ele está dizendo, não, a gente vai avançar. A religiosidade, essas pessoas que não querem deixar as pessoas terem acesso à graça de Jesus, não vão conseguir deixar a luz apagada embaixo de um alqueire. E é mais ou menos como se fosse um alerta, então, né, Renato? Porque quando a Bíblia fala aqui, né, Jesus falando, né, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tipo, olha, se você não entendeu, se você já entendeu, sai dessa. Não entra nesse ritmo dos fariseus de ocultar, de esconder a verdade, de continuar nas trevas. Quem tem ouvidos para ouvir, sai daí. Então disse-lhe, né, preste bem atenção no que vocês ouvem. Preste bem atenção no que está acontecendo. Preste bem atenção naquilo que vocês estão recebendo de mim. Aí a sequência do texto, né, com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado. Pois o que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. É de fato uma oposição, né, a esses religiosos que estão aqui tentando retirar, né, a luz do seu devido lugar e sustentar a escuridão de suas
práticas religiosas que não levam à vida e, muito pelo contrário, promovem e sustentam uma experiência morta, sem cura e sem transformação. Diferente do que Jesus está querendo propor aqui, né? Totalmente diferente, porque Jesus Jesus faz o movimento de você olhar, perceber essa saída das trevas para a chegada da luz, e ao mesmo tempo ele está dizendo assim, mas para você sair desse movimento, você precisa ouvir alguma coisa. Então, ao ouvir, você precisa se atentar. Então, quando ele diz assim, para você, olha, cuidado com o que você está ouvindo, eu acho que é um alerta muito contemporâneo, cara. Eu acho que ele é muito contemporâneo, porque as pessoas estão ouvindo hoje e se alimentando de coisas que parecem que é muito fantasioso. E é tão fantasioso, Renato, e tão destrutivo, porque por mais que nós tentemos, de alguma forma, ter voz para dizer, ei, acorda aí, tá errado. Tá errado. Parece que hoje até isso, se o cara tiver milhares de seguidores, ele tem mais moral do que a gente. Então sabe, as grandes igrejas, e aqui eu não estou aqui falando mal de grandes igrejas por recalque, tá? Porque parece, e pode ser que pareça isso, né? Ah, você fala isso, vocês pastores da igreja falam disso, porque não são grandes como aqueles que são grandes, tal, não sei o que lá. Não é isso, não se trata disso. Mas o fato é que existe um método para se buscar um crescimento e o sucesso que silencia a voz do Espírito. Cara, Renato, pessoas lindas do meu coração, você sabia que existem métodos, estudos de marketing para se estabelecer uma igreja em determinada situação, regiões? Vou dar um exemplo. Se você fizer, por exemplo, quiser comprar uma franquia de uma determinada empresa X, por exemplo, uma Casa dos Bolos ou um McDonald's, essas franquias vêm até a cidade, fazem um estudo, primeiro, se existe gente suficiente, pessoas suficientes para eles alcançarem com a empresa, com aquela franquia. Segundo que tipo de interesse existe nas pessoas daquela cidade, naquele tipo de produto. Ou seja, é feita uma série de estudos para verificar a viabilidade daquela franquia. Vocês sabiam que existem empresas especializadas em estudar a viabilidade da igreja naquela cidade? E que tipo de igreja as pessoas buscam? E aí aquela igreja se adapta e cria tudo aquilo que as pessoas estão buscando para se tornarem uma igreja de referência e de sucesso naquela cidade? Vocês sabiam disso? Sabia disso, Renato? Sabia. E aí o pessoal vai me dizer, não, mas você tem que buscar estratégias do reino de Deus. Nós vamos falar aqui, mais para frente, em outra parábola, que o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Isso é pessoas centradas nelas mesmas, buscando satisfação para os seus corações e sucesso, e uma igreja que se adeque aos seus interesses. Fernando, eu não posso estar também num lugar em que eu não me sinta bem. É óbvio que você não vai estar num lugar que você não se sinta bem. A gente não está falando isso. Mas se a mensagem do Evangelho não for uma mensagem centrada na cruz, nessa iluminação que faz com que a sua memória tenha um entendimento do significado da luz, do significado da iluminação do reino de Deus, desculpe-me, o que você gosta não é do Evangelho, e sim das suas próprias paixões. É por isso que recebe. Precisa...
Por isso que a gente precisa prestar atenção no que é que a gente está ouvindo. Eu acho que essa alerta de Jesus, ele é muito contemporâneo, porque a gente precisa observar se há coerência com o texto e se há coerência com o que a gente está ouvindo. Se o que a gente ouve, como você acabou de dizer, é alimento do nosso ego e um pragmatismo para que a vida dê certo a partir de algumas coisas que nós viemos a fazer, se a igreja é esse movimento não reflexivo, mas um movimento em que faz a gente cada vez mais adquirir uma posição, uma condição, um status, o que quer que seja, ela precisa prestar atenção. Porque esse julgamento que a gente vai fazendo, ele faz com que a gente não perceba aonde é que a gente está. Eu acho que a maior lógica que a gente precisa ter dentro do meio evangélico brasileiro hoje é um negócio chamado discernimento. As pessoas não conseguem, porque o que ele está dizendo é isso: olha, vocês precisam ter ouvidos para ouvir, mas tenham cuidado para pôr em prática o que vocês ouvem, a tradução que eu estou usando. Então, o cuidado é você analisar e perceber assim, poxa, mas eu estou seguindo de verdade o que eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo é mesmo para eu praticar? É Jesus que está falando isso ou está tendo uma interpretação sutil de uma, sei lá, de uma filosofia contemporânea que está centrada no nosso ego? Precisa ser muito pensado. Porque me parece que o texto está dizendo que a gente precisa analisar e perceber que a vida não é de fato assim, sem ouvidos, sem enxergar, andando como que se o evangelho fosse a gente está sendo guiado de olhos fechados para um lugar que Deus vai mostrar no fundo da nossa consciência. Então, como que se fosse uma coisa fora da nossa razão. Jesus não está eliminando a nossa razão. Não. É claro que a fé é um salto no escuro, mas esse escuro não é uma permanência no escuro sem iluminação. Então, a gente precisa analisar essas coisas para que a gente possa estar ciente da igreja que a gente faz parte, das mensagens que a gente está ouvindo, porque a gente sabe que tem muita gente dentro da nossa comunidade que ouve um monte de outras vozes. Nossa voz não é suficiente. E às vezes a nossa voz, se ela se chocar com o que eles estão ouvindo, eles preferem o que eles estão ouvindo. Até porque no que eles estão ouvindo também tem versículo bíblico. Sim. Mal interpretado, mas tem. E esse é o ponto. Esse é o ponto. As pessoas usam o texto buscando iluminação, mas, na verdade, elas usam o texto buscando afirmação. Não iluminação. É uma teologia que se sustenta a partir de temas pessoais. É uma teologia temática. Na pregação, no ramo da matéria, né? Homilética, né? Existe a pregação temática, né? Que ela é construída a partir do tema, e aí você vai achando versículos para sustentar o seu tema, né? Então tem um monte de teologias sustentadas por tema. E um monte de teologias que faz interpretações parabólicas. Tá bem alegóricas mesmo. Parabólicas, metafóricas e alegóricas, né? Que, na verdade, pegam esse texto, interpretam aqui a questão do que está escondido vai ser revelado. Ó, cuidado, como se tivéssemos esse Deus aqui que está toda hora dizendo, ó, cuidado que eu vou mostrar para todo mundo que você vai ser envergonhado. Ainda mais se você entrar no culto hoje, hein? Não vai para o culto porque o profeta está lá. Pega no cálice para você ver. Senta na mesa, pega o pãozinho, você cai morto. É fulminado. Então, essa proposta é justamente sempre uma oposição ao tempo de Jesus, né? O que tem mais será dado, e o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ou seja, essa pessoa que não tem disposição para ouvir o que Jesus está dizendo, sai desse lugar de escuridão. Sai desse lugar de escuridão, porque aonde você está, o que você tem vai ser tirado, porque você não entendeu o que é reino de Deus. Você não vai viver isso a partir desse sacrifício aí que você está tentando viver religioso. Não.
é outra coisa. É essa memória que resgata a iluminação. E você vê como é interessante que o texto é construído dentro dessa perspectiva de julgamento, né? Porque o julgamento é bem o que a religião faz. Sim. A religião se senta na mesa para dizer assim, olha, tem alguma coisa aqui oculta que precisa ser revelada. Tem alguém fazendo alguma coisa que precisa ser escancarado para todo mundo. E eu acredito que o que ele está dizendo é o seguinte, olha, vocês precisam ter um cuidado. Ó, com a mesma medida que vocês julgam os outros, vocês vão ser julgados. Então, a lógica é que a gente faça o mesmo que em alguma outra parábola o cara que granjeia amigos lá, que é o mordomo infiel. Ele é o cara que faz tudo errado. Mas ele, de alguma forma, ajuda, porque ele fala assim, pode ser que eu acho que eu vou perder o meu cargo. Sim. E se eu perder o meu cargo, o que eu vou fazer? Então, ele está dizendo assim, você precisa olhar em uma perspectiva de dizer assim, eu tenho que julgar da forma que eu gostaria de ser julgado. Porque se, em alguma medida, as pessoas enxergassem o outro nessa lógica, se eu estivesse na condição que alguém está, que pode ser que as pessoas julguem como desprezível, e a gente despreza a pessoa cada vez mais, eu gostaria de ser desprezado naquela condição? Eu não gostaria, porque eu estou me olhando na condição do outro. Então, eu gostaria de ser ajudado. Eu gostaria que alguém tirasse eu de lá. Eu gostaria que alguém fizesse assim. Então, mas espera aí. Se eu desprezo, ele está dizendo assim, do lugar em que você está olhando para as pessoas com desprezo, isso daí vai ser tirado de você. É exatamente isso que você disse. A lógica de que a religião, ela é algo infundado. Você está numa posição julgando alguém que não é a sua posição de julgamento. Então, isso que você acha que tem vai ser tirado. Porque a posição da religião, a religião te dá uma posição em que você acha que você é superior a ponto de julgar o outro. E o que o evangelho do reino está dizendo é o seguinte, quando a luz vier do reino, você perde essa posição. Você saiu da posição de julgar. Por quê? Porque você olha para o outro na premissa de que, se fosse eu não queria ser tratado assim. Uau. Se fosse eu, não deveria ser tratado assim. Se fosse eu que tivesse caído, eu gostaria que alguém estendesse a mão com misericórdia e não que alguém me julgasse. Então ele está dizendo, da forma que você julga os outros, você vai ser julgado. Então, a posição não é essa, o lugar não é esse. O reino de Deus não dá essa posição para a gente. E esse julgamento, Renato, me corrija se eu estiver equivocado, não se trata de céu e inferno. Não, de forma alguma. Não se trata de céu e inferno, se trata de uma relação imediata, de uma experiência que será inevitável, porque a mesma forma com que você está agindo com os outros, eles vão agir com você. Sim. Ainda mais esses aqui, religiosos. Exatamente. Que estão sempre à procura de alguém que está em adultério. Caçando. É a polícia da moral. É a polícia moralista. Que estão sempre à procura de quem está em adultério, está sempre à procura de quem está expulsando demônio. Que não é do jeito deles. Está sempre à procura de quem está fazendo milagre na sinagoga. Está sempre à procura. Então, tá pondo demônio em tudo que é canto. Eles estão espionando a vida dos outros para sentenciar quem está vivendo de maneira coerente as práticas litúrgicas da lei e quem não está vivendo. É como se eles tivessem um termômetro espiritual, né? Eles conseguissem avaliar por meio das vibrações espirituais o calor do corpo. É o termostato, né? Aqueceu, puf, joga pra fora. Tá frio, puf, joga. Viagem. Essa é uma viagem agora, hein? Ota nós! Mas eu acho que o texto ele caminha para isso, né, Renato? Para nos indicar essa proposta de onde está a luz, né? Sim. Que se ela está nos lugares altos da casa, ela vai cumprir o seu propósito. Mas se ela está nos lugares baixos, ela se tornará parte dos meus rituais. Sim. E toda a fé baseada dos
dos meus rituais, nas minhas crenças, distanciada da memória de quem Jesus é, do reino de Deus, é vazio. É escuridão. É escuridão. E tem gente que parece que ao longo da vida entrou em uma tão densa escuridão que não consegue ser iluminado pelo reino de Deus. E isso é terrível, Renato, porque à medida que as pessoas vão avançando, a gente já falou muito sobre isso aqui, né, nos nossos episódios, nos nossos podcasts. Acho que aquele que tem ouvido, escute o que o Espírito diz a você. Você que está na fé há muito tempo e você diz, olha, eu já cansei e já não sou mais aquela mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa no que se refere à sua disposição, porque você cansou, você tem certa idade. Agora, na sua vibração interior em relação ao que representa o reino de Deus, se isso mudou, é porque, na verdade, você entrou em escuridão. Isso é muito sério. A minha experiência de fé não está ligada à minha idade. A minha experiência de fé não está ligada, e a minha vibração de fé não está ligada à minha idade. Ou ao que eu muito fiz. Sim. Porque quanto mais eu conheço do reino de Deus, Renato, mais eu entendo que eu preciso mergulhar nesse reino de Deus, porque ele expande a minha memória. Então, o problema dessa relação é que as pessoas ficaram frustradas com a religião. E a religião estava entrelaçada com o nome de reino de Deus. E aí a gente tem essa mesma questão que você disse lá no começo. O cara está dizendo que é em nome de Cristo, mas o Cristo está escondido embaixo da candeia, do alqueire. Então, essa é a questão. Eu acho que a pessoa que se chateia com o passar do tempo e que se tem problemas com a igreja, não é com o reino de Deus. Ela teve problema com a instituição, com a religião. Ela não... E ela confundiu isso com o reino de Deus. Porque é a imagem que se passa. É a ideia e não consegue. Eu acho que de alguns anos para cá que a gente está fazendo essa divisão. Porque há muito tempo não se faz. A instituição é o reino de Deus e ponto, e acabou. E, pelo menos onde eu fui criado sempre foi assim. Então, a lógica não é o que a gente está dizendo hoje. Hoje a gente consegue separar o CNPJ do reino de Deus. Mas as pessoas, muita gente hoje em dia não faz essa separação. Não consegue dizer assim, não, eu entendo que isso daqui faz parte do estatuto da igreja, mas eu não entendo que o reino de Deus é para além disso. Então, uma vez que eu tenho essa experiência negativa com a instituição, logo a minha fé cai na escuridão. Logo eu vou me distanciar e vou dizer, eu não tenho mais aquele desejo que eu tinha, porque eu preciso subir esse degrau, e eu não tenho mais essa disposição. Eu não tenho, porque ele enxerga o reino de Deus na mesma perspectiva de quando ele foi frustrado, e ele olha, às vezes, até de forma hierárquica, e diz assim, hoje eu sou tão pequenininho, hoje eu fiquei tão para trás do que hoje é a igreja que eu frequento, então como eu lá atrás vou conseguir participar do que eu participei um dia? Isso é um equívoco. Ele precisa olhar e enxergar que a igreja tem lugar para todo mundo trabalhar. E dizer assim, Fernando, meu coração voltou a arder, a luz brilhou dentro de mim novamente e eu voltei a ter disposição, não na mesma frequência por questões físicas, mas no mesmo desejo. E é tão interessante que quando a gente encontra esse lugar em que a luz brilha e salta em meio à escuridão, cara, nada nos para. Nada nos para. E aí eu me lembro de algumas personagens históricas do nosso um pouco mais recente, né? Como por exemplo Moody, né? Que foi se eu estiver contando a história certo, pode ser que eu esteja equivocado, né? Mas Moody foi um cara que tentou por algumas vezes se tornar pregador de uma igreja e foi rejeitado, né? Até que um dia ele falou, já que ele tentou fazer uma prova lá pro pastorado, não conseguiu, tentou a segunda vez, até que um dia ele falou assim, tá bom, eu sou sapateiro aqui, eu vou começar a pregar para as crianças, né?
E começou a pregar para as crianças, em cima de um caixote lá, e começou a pregar para as crianças, e depois Moody se torna um dos maiores evangelistas do tempo recente, aí, com mais de 500 mil pessoas que se achegaram a Cristo por conta da sua mensagem, outros que tinham um sonho de construir creches, orfanatos, né? Charles Miller, né? Charles Miller, ele com pouco recurso e sonha, como que eu vou construir um orfanato? E ele vai, sabe? Pede a Deus, e Deus começa a enviar pessoas, mas eles encontraram a chama no coração que ardia de tamanha forma, porque eles não estavam vivendo em trevas. A luz brilhou dentro deles. E quando a luz brilha dentro de nós, como cristãos, essa luz, ela nos coloca para fora, ela nos joga. É tão interessante que ele diz: a luz brilha, mas escute, né? Parece que a luz também fala, né? Fala. E nos fala para fazer o que exatamente? Nos fala para caminhar em qual direção? A direção do reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é uma experiência inerte. Ele é uma experiência ativa, criadora. É um movimento contínuo. Então, sabe, gente, se essa luz está nesses lugares altos, no lugar alto dentro do seu coração, se o Cristo ilumina você de forma que não está mais brilhando debaixo da cama, a gente precisa aceitar essa proposta de tal forma a ser movimentados. Deslocados. Da escuridão para a lâmpada. Rapaz, Deus é bom. Deus é tão bom, Renato, que enquanto nós falávamos aqui, a gente falou no início que ele não estava entre nós. Agora ele está entre nós. Mas a luz iluminou o nosso espaço. Olha que maravilha, hein? Que bênção maravilhosa. Iluminou o nosso espaço. Olha, eu não sei nem mais o que falar. Não, pra mim, estou dizendo isso aqui, irmãos. A conclusão foi essa. Porque chegou entre nós o apóstolo dos apóstolos. Ele e a sua pequena apostila, né? A sua pequena filha. O monge do deserto traz consigo a sua pequena filha, a pequena apostilinha. Que ilumina nosso ambiente. Ai, que Deus nos abençoe. É isso? Amém. É isso. Fechou? Fechou. Que bom, viu? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua vida. E que você permita que essa luz esteja nos lugares altos. Você escute a voz do Espírito aí. Espero que sim. Em nome de Jesus. Todos nós. Amém? É isso. Bom, quem quiser contribuir, tá aí os dados. Se a Água Claríssima quiser contribuir. E se você chegou até agora nessa live e não curtiu o nosso vídeo, gente, por favor, compartilha com alguém. Você quer aprender a palavra de Deus? Escuta esses camaradas aqui que vocês vão aprender alguma coisa. Vão ser iluminados. Então, por favor, compartilhe os nossos vídeos, dá um like, se inscreva no nosso canal e seja muito abençoado aqui, porque será uma alegria para nós continuar aqui partilhando a palavra de Deus. Porque só há sentido da gente compartilhar se vocês, de a gente falar, né, se vocês compartilharem. A gente não está aqui, com a gente, né? A gente não está falando aqui para as paredes, né? Mas se uma grande multidão vir conosco, né? Poxa, seria uma alegria que isso acontecesse, né? Então, nos ajude, divulgue aí, faça com que essa mensagem chegue em mais lugares, tá certo? Você que quer contribuir na nossa comunidade, na nossa igreja, tá aí os nossos dados, será muito bem-vindo. Precisamos da sua ajuda. É isso? É isso. Olha. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Vamos orar? Agora, Deus bendito, te agradecemos pelo prazer e o privilégio que o Senhor nos dá de podermos fazer essa leitura do texto bíblico. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude aquele que nos ouve, que de fato haja luz no nosso entendimento e que arda os nossos corações e que a gente venha cada dia mais
se atentar, Pai, para aquilo que a gente tem ouvido e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos chama a fazer, Pai. Nos ajude, nos fortaleça, nos encha de graça e nos encha com o Teu Espírito Santo para que nós possamos ser guiados por Ti, para a glória do Teu nome, Pai. Eu lhe agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.